galera. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigado, Rabino. Como é que vocês estão? Shabbat Shalom, gente. Shabbat Shalom, estamos bem. Seja bem-vindo e bem-vinda. Obrigado. Obrigado, Hoje, Rabino. Amém, amém. Hoje nós vamos, como nós estamos estudando atualmente, os chamados profetas menores. Esses profetas menores não significa que eles são de menor importância. Eles escreveram profecias e admoestações, mas com menos capítulos. Então, nós temos profetas menores e profetas maiores. É importante salientar para vocês, e isso é importantíssimo que vocês coloquem em mente, que o hebraico, ele não tem maiúscula ou minúscula, é tudo maiúsculo. Ele não tem capítulos e versículos, ele escrevia direto. Os capítulos e os versículos que foram introduzidos na Bíblia começaram no século 13 e 16. Nem sempre um capítulo se refere ao mesmo assunto. Muitas vezes, há várias profecias dentro de um capítulo. Isso você pode perceber quando estuda as parashiotes, as porções. Lá você vai ver que, muitas vezes, aquela porção não começa no capítulo 1, no versículo 1. Às vezes começa no capítulo 1, no versículo 20, o versículo 25. Por quê? Porque o versículo 25 é que inicia a nova versão, o novo capítulo. Então, nós não podemos, primeira coisa, nos prender a capítulos e versículos, porque isso faz confusão. Por exemplo, Daniel tem capítulos que ele tem 4 profecias, e as pessoas levam todas para uma só. O profeta Oséias, no capítulo 4, o profeta Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, ele diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Naquela época, o povo já sofria porque eram manipulados pelos religiosos. Imagina hoje, o mundo cristão tem mais de 50 mil denominações diferentes, cada uma dizendo: a verdade está conosco. Nós dizemos: a verdade está na palavra de Deus. Ninguém de nós aqui somos detentores da verdade. Primeira coisa. Nós somos aprendizes, estamos aprendendo. E o livro de Jonas é um livro extraordinário. Primeiro, confuso, porque começa com uma ordem esquisita. Deus ordena que Jonas, em hebraico é Ioná, que Ioná vá até a capital Nínive da Assíria, e lá ele diz assim, Ioná, capítulo 1, versículo em diante. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Gostaria de fazer aqui uma admoestação. O que é isto que Deus disse a ele? Os assírios eram inimigos de todos os povos, não só de Israel. Eles eram assassinos, salteadores. Eles invadiam os países, roubavam toda a riqueza. Depois, aqueles que eram prisioneiros, a maioria deles eram empalados. O empalamento é uma das mortes mais terríveis que já foi inventada pelo ser humano. Eles pegavam, tipo, uma haste com a ponta afinada, e introduzia no reto das pessoas, e essa vara furava o intestino, furava o estômago, furava o pulmão e saía pela goela, pela boca. A pessoa não morria de imediato. A pessoa demorava para morrer. Ela ia se esvaindo.
Então, as pessoas, quando sabiam que os assírios estavam chegando, eles entravam em desespero, eles entravam em pânico. E Jonas sabia que aquele povo era daquele jeito. Jonas sabia que aquele povo não merecia, segundo a visão dele, serem perdoados. Outro detalhe, ele era profeta. Conhecia as profecias dos demais profetas. E ele sabia que aquele povo, um dia, viria contra Israel, as 10 tribos do norte, e os levaria cativos. E ele toma uma decisão inusitada, uma decisão equivocada. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Gente, peraí, se é uma pessoa comum, tudo bem, mas um profeta, como é que ele consegue fugir da presença de Deus? Mas ele estava tão apavorado, porque ele imaginou que quando chegasse em Tarsis, chegasse em Nínive, ele seria empalado. Foi isso que o medo que deu nele. E ele fugiu, e ele desceu até uma cidade chamada Jope, e ali ele achou um navio que ia para Tarsis. Agora começam as primeiras ligações. Vamos aqui, as primeiras ligações. Ele iria pregar para os gentios. E ele decidiu ir para Tarsis, direção oposta. Quem que nasceu em Tarsis? Vocês se lembram? Alguém se lembra quem nasceu em Tarsis? Não foi Paulo? Paulo, muito bem. Paulo de Tarsis, ele nasceu ali. E ele faz o caminho inverso. Jonas faz o caminho contrário a qual foi orientado. Paulo torna-se o pregador dos gentios. Então, nós vemos que há uma ligação interessante entre Paulo e Jonas. Os dois foram comissionados a pregar a quem? Aos gentios. Primeira coisa. Quando nós vemos aqui um outro fator que vai chamar a atenção, porque as pessoas ignoram isso, nós vemos que, quando ele entrou nesse barco, no versículo 4, mas o Senhor mandou o mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar toda a sua bagagem que estava no navio, para aliviar o seu peso. Jonas, porém, desceu ao lugar no fundo do porão, e deitou e dormiu um profundo sono. Aqui temos uma outra ligação. Estamos ali, prontos a afundar. Todo mundo desesperado, jogando as coisas no mar, e ele decidiu tirar uma sonequinha. Por que ele fez isso? Se nós ligarmos isso com a realidade daqueles que são comissionados a pregar o Evangelho, a maioria estão dormindo, um sono e letargia. Outros dizem, não é minha obrigação, eu não tenho que fazer isso. Ah, não, outra hora eu vou. Deus me mandou ir para o norte, eu vou para o sul. A maioria das pessoas agem assim. E não foi diferente com ele. Por quê? Esse livro profético, ele apresenta vários fatores que apontavam para o Messias. A época em que deveria vir, a missão que ele teria. Só que foi ignorado. E as pessoas preferem usar o livro de Jonas como um livro de história da caronchinha. Continuamos. No versículo 6. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhes, por que você está dormindo? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós e não vamos perecer. E dizia a cada um o seu companheiro, vinde e lancemos sorte para que saibamos por que causa sobreveio esse mal. E lançaram sorte,
e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio esse mal? Que ocupação é a tua? De onde você vem? Qual é a tua terra? E de que povo você é? Aqueles povos pagãos, eles tinham esse costume de lançar sorte. E, coincidentemente, caiu sobre ele. E eles achavam que aquela tempestade era fruto de uma desobediência. Toda tempestade que vem sobre os filhos de Deus é fruto de uma desobediência. Que tempestades que podem vir? Desemprego, brigas, doença, perdas. Tudo isso são tempestades. E essas tempestades, elas sempre virão sobre nossas vidas quando nós cometemos algo contrário à vontade de Deus. Então, nenhum problema vem sobre a tua vida se você está em harmonia com a palavra de Deus. Mas quando nós saímos da presença de Deus, as doenças, o sofrimento, as perdas vão vir sobre nós, como aconteceu aqui. Eles perderam toda a sua bagagem, ficaram apavorados, temerosos, e agora eles descobrem que o nosso amigo ali era o causador de tudo isso, por causa da desobediência dele. E eles iriam morrer por causa dele. E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo a Jeová, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor e disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabia os homens que fugia diante de Jeová, porque ele havia dito. E eles: por que você fez isso? Por que você trouxe essa maldição sobre as nossas vidas? E agora eu digo para cada um de vocês: não leve maldição para a sua casa, para a sua família, para seus filhos, para o esposo, para a esposa. A maldição, ela vem através da desobediência. E quando nós desobedecemos a lei do Eterno, a punição vem. Porém, muitas pessoas, elas decidiram, nesta geração, escolher qual princípio observar e qual não observar. Eles usam os ímpios que têm as suas religiões para julgar os servos de Deus. Colocam na mesma sacola. E acabam entrando em problemas. Acabam tendo dificuldades. Acabam tendo castigos. Por isso que cada um de vocês devem... Pois não, pode falar. Cristiane, pode falar. Rabino, essa história de Jonas tem alguma conexão com a história de Jesus no barco com os discípulos, que ele acalma a tempestade? Exatamente isso que nós vamos entrar. Tem toda a ligação. Tá? Pode ficar tranquilo que vai entrar nessa linha. Continuando. Os problemas que nós temos são oriundos da nossa desobediência. Eu tenho falado exaustivamente para vocês fazerem uma lista dos mandamentos que você, como servo de Deus, deve fazer, deve cumprir. Aí você dá um tiquezinho naquele que você está cumprindo. Aquele que você não está cumprindo, você pega, você escreve e diga: eu não estou cumprindo esse por esse motivo. E diariamente você ore sobre aquele mandamento que você não está conseguindo, até que Deus te liberte. Jonas fez o contrário. Se Deus mandou que ele fosse, ele deveria confiar em Deus. Mas ele não confiou. Pelo contrário, ele foi de outro lado. Quando ele disse que era hebreu, aí piorou, porque eles sabiam do poder do Deus de Israel. Porém, Jonas deu a impressão que não conhecia esse poder, porque ele se acovardou. E isso é mais comum entre nós, que servimos a Deus, nos acovardar de avançarmos, levarmos a palavra.
Porém, vai ser muito triste no dia que Yeshua voltar e por causa das nossas escolhas, da nossa negligência, os nossos parentes, os nossos entes queridos não estarem aptos à salvação. Cabe a você fazer esse papel. E Jonas não queria, não vou. Outros desistem de fazer isto porque ele diz, não, aquele camarada é ruim, aquele cara é perverso, aquele camarada não vale a pena. Ou aquela mulher também não vale a pena. Ele se torna juiz. Quando Deus é o juiz, e não você. E Jonas fez isso, julgou aquele povo, temeu aquele povo. Continuando, no versículo 11. Então os homens ficaram desesperados e falaram, realmente agora vamos morrer. Eles estavam onde? Nas águas. E Jonas disse, levantai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Aqui ele começa o processo de arrependimento. Isso você também tem que rever na sua vida. O porquê as tempestades estão vindo na sua vida. Quando você detectar o problema, você tem que reconhecer e diante de Deus, colocar na presença de Deus e dizer, Senhor, eu sei que é por causa disto que eu estou passando isso, estou gerando esse sofrimento para minha família. E foi o que ele fez. Ele sabia que ele iria morrer. O mar, na tempestade, não tem como sobreviver. As ondas batem para lá e para cá, ele ficaria zonzo, tonto, e iria o quê? Morrer. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ficava cada vez mais bravo e ia mais contra eles. Mesmo assim, olha a diferença. Jonas foi um homem rebelde, foi contra a ordem de Deus, e os homens aqui não queriam jogá-lo no mar. Eram pessoas que não eram hebreus, não eram israelitas, porém eram pessoas boas, pessoas que tinham coração segundo o coração de Deus. Por isso que cabe a nós não julgar as pessoas. Deus conhece as pessoas, você não conhece. Então nunca julgue as pessoas pelo seu critério. No versículo 14. Então clamaram a Jeová e disseram, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu és Jeová, e faz o que te aprove. Aí agora eles tomam uma decisão, mas antes eles pedem perdão a Deus, porque eles saberiam que aquele homem iria morrer. E levantaram Jonas e lançaram no mar. Imediatamente a fúria das águas parou. Temeram, pois, esses homens a Jeová com grande temor e ofereceram sacrifícios a Jeová e fizeram votos. Olha que interessante. Aquelas pessoas se converteram ao Deus de Israel pelaquela situação. Muitas vezes, quando vem as crises, vem os problemas, vem as lutas, muitas pessoas podem ser convertidas ao verem a manifestação do Deus bendito. Por isso que todas as circunstâncias e todas as possibilidades, nós devemos professar o sagrado nome. Capítulo 2. E orou Jonas a Jeová, seu Deus, das entranhas do peixe. Agora que fica interessante. Quando ele foi jogado, um peixe muito grande, tem que ser muito grande, né, para engoli-lo. A Bíblia não especifica que tipo de peixe que era esse, se era uma baleia, o que fosse. E ele caiu dentro da boca do peixe. E lá dentro, ele decidiu orar. Muitas vezes você decide não vir à congregação porque está cansado, está com preguiça. E você diz, depois eu faço isso. Outros decidem não assistir à live porque talvez a programação da televisão está um pouco mais legal. Mas Jonas
vendo a situação dele e não entendendo por que ainda estava vivo. Não fazia o menor sentido ele estar vivo. Ele viu que era uma manifestação do Deus bendito. E disse: na minha angústia clamei a Jeová, e ele me respondeu: do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Presta atenção. Aqui nós temos outra profecia. Esta oração é muito parecida com a oração de Yeshua, quando ele foi no Getsêmani. E ali ele começa a orar e começa a suar sangue. Ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares. A palavra mares significa povos. E a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Essas vagas e correntes significam o quê? Provações, lutas, dificuldades, tudo aquilo que nós passamos nessa existência. As águas me cercaram até a alma. E se você começar a lembrar das orações de Yeshua, ele vai refletir coisas parecidas. O abismo me rodeou e as algas me enrolaram na minha cabeça. Davi tem um salmo dizendo assim: fortes leões de Baçã me perseguem. Eles tentam me pegar, transpassaram minhas mãos e os meus pés. E aqui ele diz, ele usa a expressão das águas, né, que o cercaram. E eu desci até o fundamento dos montes, os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre. Mas tu livrastes a minha vida da perdição, ó Jeová, meu Deus. E Yeshua também diz: tu me livrastes da morte. Quando desfalecia em minha alma, eu me lembrei de Jeová, e entrou a ti a minha oração no tempo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, e o que votei pagarei. De Jeová vem a salvação. Agora, outra coisa interessante. Aqui, óbvio que ele está fazendo uma promessa, como Jacó fez essa promessa: eu estou saindo daqui apenas com cajado. Se tu me abençoares e eu poder retornar para a casa dos meus pais, certamente vou dar todos os dízimos de tudo que eu ganhar, é uma oferta que eu vou te dar. Aqui ele fala a mesma coisa: eu pagarei os meus votos. O que as pessoas não entenderam, e alguns, inclusive da congregação, aprenderam há pouco tempo, que você pode fazer voto, desde que seja para a honra e glória do nome de Deus. Você está com uma dificuldade, você precisa de uma solução, e a solução não aparece, faça um voto a Deus. Não precisa ser um voto financeiro. Faça um voto: eu vou me dedicar à tua obra, eu vou fazer alguma coisa para ti. Se puder ser financeiro, eu vou abençoar a tua obra precisa de recursos para trabalhar, para levar o evangelho para as pessoas. O evangelho é uma coisa que precisa de recursos para termos lugares adequados, termos material adequado para pregar este evangelho. E ele aqui está falando isso. Por quê? Porque ele precisa da salvação. Ele sabe que ele vai morrer. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Mas voltando ao versículo 9 do capítulo 2. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, o que votei pagarei. De Jeová vem Yeshua. A palavra salvação, em hebraico, Yeshua. Se nós estivéssemos lendo aqui, nós leríamos: de Jeová vem Yeshua. Então ele está apontando para o Messias. Vai aparecer milhares de vezes na Bíblia, mostrando inclusive o nome do Messias que deveria vir. Porém, as pessoas ignoram. E agora ele é jogado na praia. De repente, ele estava torcendo: espero que essa baleia me levou para Tarsis, né? E veio a palavra de Jeová, segunda vez, dizendo a Jonas: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive
e prega contra ela a pregação que eu te disse. Levantou Ioná, foi a Nínive, segundo a palavra de Jeová. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminhada. Era uma cidade extraordinária, muito grande. E começou Jonas a entrar pela cidade, no caminho de um dia, e pregava e dizia: ai, ainda 40 dias e Nínive será destruída. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono e tirou de si os seus vestidos e cobriu de saco e assentou sobre as cinzas. E fez uma proclamação de que divulgou em Nínive por mandato do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem lhe dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e animais estarão cobertos de sacos e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um dos seus mau caminho da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus voltará e se arrependerá e não nos trará esta destruição. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria e não o fez. Então, aqui nós vemos algumas coisas interessantes. Primeiro, Jonas teve que passar pelas águas. Caiu na boca de um peixe. A palavra peixe, no grego, mas já vou traduzir aqui para o português, olha que interessante. A palavra peixe, em grego, significa as primeiras letras, porque são 1, 2, 3, 4, são 5 letras, que dá o nome peixe. Quando nós pegamos essas 5 letras, nós vemos que é um acrônimo de Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. Olha que coisa interessante. Qual que era o símbolo do povo, dos discípulos de Yeshua? Os discípulos de Yeshua faziam um peixe, porque eles eram perseguidos. Eles não podiam se apresentar. Aí o que eles fizeram? Fizeram esse símbolo, que era o símbolo do peixe, que traria a salvação. E o peixe trouxe a salvação para Jonas. Por que ele trouxe a salvação? Porque se não fosse o peixe, ele teria morrido afogado. E o peixe serviu de transporte para que ele fosse até a sua missão. Muitas vezes, Deus vai usar coisas impossíveis, humanamente impossível, para realizar os seus projetos. Aquele povo era um povo ignorante, violento, mas quando ouviram a palavra, eles se arrependeram. Muitas vezes você diz: mas não adianta, essas pessoas não querem a verdade. Elas querem a verdade, mas depende mais de você do que delas. Por isso, não deixe de pregar para as pessoas. Não deixe de dizer a verdade. Não tenha medo. Muitas pessoas têm medo e outros têm vergonha. Se você tem vergonha do seu Deus, o que você está fazendo com Deus? Não faz o menor sentido. Por isso que vocês têm que começar a rever os seus critérios. Depois que aconteceu isso, então nós vamos à ligação, né? O mar, sempre há águas. Moisés livrou o povo através do quê? Do Mar Vermelho. Josué levou o povo para a terra prometida através do Jordão. Jonas foi salvar a cidade através do mar, através do peixe, que simboliza o Messias, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. Presta atenção. E aquelas pessoas se arrependeram. E olha o que aconteceu. No capítulo 4. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso. E ficou todo ressentido. O nosso colega aqui, Jonas, profeta, ao invés de ficar feliz, ao invés de ficar exultante,
porque havia conseguido completar a sua missão, havia conseguido realizar os seus sonhos, ele ficou triste. E eu tenho quase que certeza que a maioria dos irmãos que estão aqui, muitas vezes, ficam tristes quando aquela pessoa que você não suporta, que você não gosta, aceita a salvação. Ela não merece ser salva. Essa pessoa é ruim. Essa pessoa fez coisas que eu não gosto. Isso está na nossa natureza. Por isso que é momento de você mudar de atitude. Jonas teve que passar um perrengue para pregar a palavra. Você não precisa, porque nós já temos a história. Continuando no versículo 2 do capítulo 4. E orou a Jeová e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Que coisa interessante. Ele achou ruim que Deus é misericordioso, que Deus é longânimo, que Deus é bondoso. Ele achou ruim. Quantas vezes nós achamos ruim? Porque Deus abençoa uma pessoa e a gente acha que ela não merecia aquela bênção. E nós começamos a cometer o pecado da inveja por aquilo. Ele invejou aquelas pessoas. Ele invejou aqueles que estavam condenados à morte, porque eles receberam a graça. Continuando. Peço-te, pois, Senhor, Jeová, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Aí Jeová diz com ele: é razoável o que você está me pedindo? Você tem certeza do que você está falando? Olha só, o profeta de Deus a que ponto chega. Muitas vezes nós agimos desta forma. E Deus diz: é razoável o que você está fazendo? Alguns dizem: eu não vou mais à congregação. Eu não quero mais ir à congregação. Porque eu não gosto do irmão fulano. Eu não gosto da pregação do irmão ciclano. Eu acho aquela irmã muito falsa. Muitas vezes nós agimos dessa forma. Criticando os filhos de Deus. Quando a Bíblia diz que os filhos de Deus são a menina dos seus olhos. Então nós temos que começar a rever esses critérios. Preste atenção no que você está fazendo. E essas mudanças que nós temos que começar a realizar nas nossas vidas é importante porque nós estamos vivendo em momentos proféticos. Nunca estivemos tão perto da volta do Messias como estamos agora. E se vocês não mudarem de atitude, não tomarem uma providência de estar na presença de Deus, nada vai acontecer. Você tem coragem hoje de ajoelhar e pedir uma cura? Pedir uma solução financeira? Pedir uma solução conjugal? Pedir uma solução para um problema insolúvel? Você tem coragem? Sabendo das coisas que você pratica? Das coisas que você faz? Da maneira que você age? Então, esse livro de Jonas, ele nos traz esse ensinamento. Faz alusão à pregação do Evangelho, faz alusão ao símbolo dos messiânicos, e continua. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Depois que ele questionou Deus, ele imaginou: quem sabe Deus destrói esse povo? Ele estava torcendo para que aquele povo sofresse. Muitas vezes nós fazemos exatamente igual. Eu vou ver o que vai acontecer com você. Você fez isso para mim, não fez? Pode ter certeza que Deus vai te castigar e eu vou estar aqui sentado, esperando você. E Jonas fez a mesma coisa. E fez Jeová Deus nascer uma boboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do calor. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira.
Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira, e esta secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor é morrer do que viver. Então nós vemos aqui que esse camarada, ele era fruto de uma depressão muito forte. E essa depressão vinha por causa da arrogância dele. Ele queria ser juiz, ele queria ser executor. E então disse Deus a Jonas: é razoável que assim te enfades por causa da boboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte? E disse Jeová: tivesses compaixão da boboreira, na qual não trabalhastes, nem a fizestes crescer, que numa noite nasceu e uma noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, e que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a mão direita e a sua mão esquerda, e também dos animais? Aqui Deus mostra aquelas pessoas o seu grande amor pela sua criação, pelas pessoas, pelos animais. E o livro de Jonas nos traz esse aspecto que é importante nós lembrarmos. Quando Jesus estava entre nós, Yeshua HaMashiach, o Messias, os fariseus constantemente ficavam acossando ele com perguntas, tentando intrigar, tentando incomodá-lo. E ele os ignorava. Porém, o que aconteceu? Um dia, chegaram a ele e perguntaram: mostra-nos um sinal. Ele já havia feito tantos sinais. Se não me falha a memória, foram 37 milagres que ele fez. Esses milagres eram impossíveis de acontecer. Já não era suficiente para eles. Aí eu pergunto: o que Deus tem feito na tua vida é insuficiente ainda para você crer nele? E ele disse: nenhum sinal vos será dado, a não ser o sinal de Jonas. Importa que o Filho do Homem fique 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, no ventre da terra, ventre do peixe, perdão. Muito bem. Quanto é 3 dias e 3 noites? Sabemos que é 72 horas. Quando nós abrimos aqui a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 28, nós lemos o seguinte: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. Então, elas foram ao sepulcro no fim do sábado, que é o pôr do sol. Quando entra a noite, que aqui nós chamamos de noite de sábado, na verdade é noite de domingo, elas foram à sepultura. E chegando lá, ele não estava, porque ele havia ressuscitado. Porém, ele profetizou que ele ficaria 72 horas morto. Agora, façam a conta. Alguém, por não ter muito conhecimento, determinou que ele morreu na sexta-feira, às 15 horas. Da sexta-feira, às 15 horas, até a madrugada do domingo, como eles dizem que ele ressuscitou no domingo de madrugada, nós temos 36 horas. Se isso for verdade, ele não é o Messias. O Messias tinha que ficar 72 horas. Porém, se nós fizermos uma conta reversa, e nós pegarmos 15 horas de sábado, que ele ressuscitou, voltarmos para 24 horas, nós vamos chegar a 15 horas da sexta. Voltarmos mais 24 horas, vamos chegar a 15 horas da quinta. E voltarmos mais até as 15 horas da quarta, nós temos 72 horas. Então, ele teria morrido no dia 14 de Abib,
que caiu numa quarta-feira. Na quinta-feira seria a festa de Ázimos, o Shabat. Os tradutores confundiram festa de Ázimos com sábado semanal. Aí acreditavam que ele tinha morrido na sexta-feira. Outra coisa, ele nasceu entre o ano 4 e 3 antes de Cristo, dele mesmo. A Bíblia fala que ele começou a pregar aos 30 anos. Se nós percebermos que ele nasceu por volta do ano 4, e ele tinha 30 anos, então ele começou o seu ministério no ano 27 ou 26. Se você pegar e for pesquisar, você vai ver que o dia 14 de Abib caiu no ano 27, uma quarta-feira. No ano 26, 27, 28, 29, 30 e 31, nenhum dia 14 de Abib caiu numa sexta-feira. E põe por terra esses ensinos falsos que tentam enganar a nós. Hoje nós temos acesso a informações que no passado nós não tínhamos. Então, o Messias, o Filho de Deus, morreu numa quarta-feira às 15 horas e ressuscitou no sábado às 15 horas. As mulheres foram após o pôr do sol, que era por volta das 17 horas, e ele não estava lá porque havia ressuscitado. Esse é o Messias de Israel. Criaram uma sexta-feira santa que não tem nada de santo. E o domingo de Ramos, que é da ressurreição, que não existe domingo da ressurreição. E eles usaram o domingo da ressurreição para santificar o domingo, para justificar o porquê que guardam o domingo. Então você vê a relação que nós temos no livro de Jonas com o Messias, né? As águas que ele passou, como fosse um batismo, né? O período que ele passou dentro do peixe, ele quis ir para Tarsis, aonde estava, onde nasceu o pregador dos gentios, Paulo de Tarsis. Então não existe na Bíblia nenhuma coincidência, é tudo determinado pelo Criador. A Bíblia diz que não cai nenhuma folha sem que seja da vontade de Deus. Nenhum de vocês estão aqui por vontade própria. O Deus bendito os colocou aqui para ouvir a palavra, para trabalhar nos vossos corações, para que vocês se arrependam, para que vocês entendam o valor da salvação, uma salvação genuína, baseada escrituralmente na Bíblia. Nós não nos baseamos em tradições de homens, pelo contrário, repudiamos as tradições humanas, nós nos baseamos na palavra. E é nessa palavra que eu quero que vocês compreendam. É muito bom, depois desse nosso estudo de hoje, que estamos encerrando, vocês pegarem o livro de Jonas, são 4 capítulos apenas, e avaliar ali cada ponto e comparar com a sua vida. O que parece com a sua vida, a vida de Jonas? E o que você precisa fazer para melhorar? Você já parou para pensar que se Jesus voltasse hoje, o que seria dos seus entes queridos? Será que eles estariam com você, reinando como Messias? Está aí o pensamento do dia. Será? Cabe a você falar do amor desse grande Salvador, que ele pode mudar a tua vida, pode mudar a vida dos seus entes queridos. Se você está com dificuldade, comece a orar. Deus pode curar você. Tenha fé, tenha convicção. Deus pode mudar a história, a sua história a qualquer momento. Deus pode transformar, não deixe, sabe? Não deixe de falar do amor de Deus para ninguém. Ah, mas eu não entendo muito bem. Não importa. Mas fale do amor do Senhor. Aquelas pessoas de Nínive, segundo o próprio Deus, eles não distinguiam a sua mão direita da mão esquerda. Eram tão ignorantes, eram violentos, mas o Deus bendito decidiu perdoá-los.
E Ele pode perdoar você também hoje. Então, confie no Deus que nós servimos. Nós estamos nessa série de profetas e eu gostaria realmente que vocês continuassem a participar semanalmente. Nós já estudamos, né, o profeta Ageu, nós já estudamos agora o profeta Jonas, e cada semana nós vamos estudar um profeta, dos menores, por enquanto. Depois, no futuro, vamos entrar nos maiores. Por que é importante isso? Para nós entendermos o projeto de salvação de Deus. Não tem como você conhecer a palavra de Deus se você não estudar a palavra de Deus. Ler não é estudar. Ler não é estudar. Estudar é o que nós estamos fazendo, analisando cada aspecto e o porquê daquilo ali. Quando Yeshua citou Jonas, ele queria que eles lembrassem desse fato. E aconteceu exatamente como ele falou. Ele ressuscitou. E ele vive eternamente. Amém? O irmão Wellington, você está por aí, irmão Wellington? Acabei de ver ele por aqui. Irmão Wellington? Shalom, shalom. Não estava destravando. Shalom, shalom, querido. Você poderia fazer uma oração para nós? Depois eu faço uma outra. Posso, sim. Por favor. Jeová glorioso Deus, te agradecemos, meu Pai, por mais essa semana, por mais esse estudo. Te agradecemos, meu Pai, pelo trabalho, pela saúde, pelo alimento espiritual que conseguimos entender hoje. Peço, meu Pai, que abençoe os demais irmãos, que possa estar aflito com alguma coisa, que o Senhor possa vir ajudar, que se algum irmão se sentir enfermo, alguém da sua família, que possa agir com a cura, meu Pai. Por isso, meu Pai, só temos que te agradecer, porque nós somos merecedores, mas a sua bondade tem nos tocado, tem nos guiado por tudo. Eu te agradeço e peço em honra e mérito do seu Filho amado, Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Senhor nosso Deus. Amém. Continuamos na tua presença, Pai, para te agradecer por esses momentos que nós passamos. Foi uma hora rápida que nós passamos aqui na tua presença. E pedir, Senhor, que tu lembres que nós somos pó e a nossa vida passa como sopro. Nós temos entre teus filhos aqui que estão presentes, Senhor, pessoas que estão com problema de saúde. Por isso, meu Deus, eu peço agora, em nome de Yeshua, que tu entres com a cura, Senhor, para esses nossos irmãos que estão com problema de saúde. Que tu entres com a solução com aqueles que estão com problemas financeiros. Que tu entres com a solução para aqueles que têm problemas sentimentais, problemas familiares, problemas com os pais, com as mães, com os irmãos, com as irmãs, com os filhos, com as filhas. Mas em especial, Pai, quero pedir, Senhor, abre a mente dos teus filhos para que eles entendam a necessidade de levarmos esta palavra a outros. Não queremos, Senhor, ficar com a culpa de pessoas que estão ao nosso redor perderem a salvação porque nós fomos negligentes. Por isso, Senhor, coloca nos nossos corações, coloque em nossa vida o desejo, Pai, e a necessidade de levar esta palavra àqueles que não te conhecem. Que não venhamos ser como Jonas, ir na direção contrária, mas que sejamos como Paulo, que foi na direção certa e levou a palavra. Por isso, em nome de Yeshua, Pai, o teu povo que está aqui agradece por esse momento. O teu povo que está aqui clama pelo teu livramento. O teu povo que está aqui, Senhor, pede que tu envie para eles um Shabat de paz. Que eles possam ter as respostas que eles vieram buscar aqui hoje. Cada um tem uma inquietude, mas tu pode mudar a vida de cada um deles. Pois em nome de Yeshua, o teu filho amado,
que nós pedimos tudo isso. Nenhum de nós temos méritos, mas através do sacrifício dele que podemos alcançar a graça diante de ti. E o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Que Deus bendito visite cada um de vocês. Nós agradecemos desde já. Shalom, shalom a todos.